Olá, meus irmãos, muito boa noite. Quero fazer uma pergunta nesse nosso início de culto. Como foi o seu sábado? Você herdou para o último dia da semana esforço, dedicação, trabalho? Ou o dia hoje foi mais de lazer, mais de recreação, um tempo maior de descanso? Como foi que você viveu o seu sábado? Eu espero que, independentemente de que tenha sido a sua semana, esse sábado tenha sido muito especial para você, até porque nessa noite o Senhor tem algo muito grande para cumprir sobre nós. E se nós guardamos durante essa semana e herdamos um dia de hoje muito trabalhoso, espero que hoje à noite nós possamos diferenciar para o início dessa próxima semana e ter uma semana a partir desse domingo melhor. Mas hoje à noite é um tempo especial, que nesse intervalo que vivemos, para o que nós vamos viver, esse culto seja significativo para a sua vida. E eu queria começar aqui, juntamente com Esther, orando ao nosso Deus e adorando ao Senhor por aquilo que Ele já começou a fazer ontem através desse congresso de família e aquilo que Ele vai fazer hoje e amanhã também. Então, nós vamos orar ao nosso Deus e vamos adorar, porque o nosso Deus é perfeito e Ele sempre nos faz alcançar heranças perfeitas. Vamos orar? Senhor, independentemente do coração das pessoas nesta noite, sobre o que viveram nesta semana e herdaram para esse dia, que nesta noite, nesse tempo de culto, nós possamos herdar a paz do Senhor, a graça do Senhor, a primazia do Teu amor, para poder, ó Deus, vencer este tempo de culto, superarmos essa noite e começarmos uma semana herdando o Senhor presente sobre a nossa vida, o nosso coração e sobre as nossas decisões pessoais, conjugais e familiares. Use esse tempo para falar o nosso coração e receba a nossa adoração, porque vem de coração sincero, desejoso a exaltar o Deus da nossa vida. Nós queremos, ó Deus, fazer com que este congresso, e em especial esta noite, seja diferenciado para a nossa vida. Por isso, nós glorificamos o Senhor desde agora, porque sabemos que o resultado que colheremos será um resultado grandioso, porque o Senhor estará sobre ele. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Nós hoje temos falado sobre herança e o Salmo 127, que a Esther vai ler agora, retrata exatamente esse contexto que nós abordaremos.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Nós encontramos aí esta expressão do Salmo 127, que traz sobre o nosso coração uma reflexão na própria leitura. Quando nós lemos, já começamos a pensar o quanto se torna inútil e em vão algumas das nossas ações, quando somente Deus pode fazer. E é por isso que nesta noite eu quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, o seu propósito familiar, para juntos exaltarmos e glorificarmos nosso Deus, porque só Ele pode fazer o que Ele, enquanto Deus, tem capacidade para fazer. Mas ao mesmo tempo, nós devemos fazer a nossa parte. Nós precisamos cumprir o que é nosso, enquanto homem, mulher, enquanto pai, enquanto mãe, esposo e esposo, para realizar. Por isso, nesse momento, nós colocamos diante dele, não aquilo que é nosso, mas aquilo que só pertence a ele, como coisas impossíveis, milagres, intervenções, só ele pode fazer. E assim nós podemos louvar o nosso Deus, a esse grupo que tem nos abençoado desde ontem, na extensão daquilo que viveremos nessa noite. Felipe, você que está comandando aí, que Deus te use de forma muito especial, a Evelyn, que Deus use a Maressa, para que nós possamos viver algo especial nessa noite, entregando, confiando a nossa casa para que Ele vigie, para que Ele guarde, para que Ele possa fazer a diferença sobre aquilo que somos e aquilo que seremos, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos louvar? Sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo.
mais uma vez, queremos agradecer a instrumentalidade deste grupo que tem nos abençoado desde ontem à noite. Louvores que falam aos nossos corações. E não há nada melhor do que podermos, neste momento, agradecermos a Deus tudo que Ele tem feito por nós. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez nos encontramos em família, na nossa casa, para ouvir a Tua palavra. E neste momento queremos mais uma vez dizer ao Senhor o quão importante o Senhor tem sido para o nosso lar. Quão importante o Senhor tem sido para poder fazer com que a nossa casa se torne uma casa de bênção. Uma casa onde possa refletir a luz de Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor possa usar o coração, ó Deus, deste casal que tem nos abençoado com palavras poderosas vindo do coração do Senhor. Abençoe, Deus, o pastor Paulo Júnior, a sua esposa, e use-o como instrumento do Senhor para falar aos nossos corações nesta noite. É a oração que fazemos, agradecidos por tudo que já ouvimos, por tudo que já louvamos ao Senhor nesta noite. Agradecidos somos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Paulo Júnior, Verônica, a palavra está com vocês. Que Deus os use poderosamente. Amém. Boa noite, irmãos da Igreja da Orla. Que alegria estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Edson. Obrigado, irmã Esther. É uma honra. Eu quero dizer que estar na primeira conferência com vocês é algo que motiva o meu coração, essa primeira conferência da família. E ontem à noite vocês puderam ouvir a palavra com a minha esposa, com a Verônica. E hoje eu tenho a oportunidade de alguma maneira dar continuidade ao que ela vinha ministrando ontem, porque na verdade nós preparamos essas palavras de forma alinhada, e o Salmo 127, que tem sido a base, a referência para essa conferência, continua norteando essa palavra dessa noite de sábado. E nós estamos aqui com o Salmo 127, lendo o texto todo. Eu queria te convidar a ler comigo o texto que vai estar aí na sua tela, ou se você quiser abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo no celular. O texto diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Perceba que esse texto, esse salmo é um salmo pequeno, são apenas 5 versículos. Mas quando você olha o que está contido nele, você percebe que existe uma amplitude, existe uma sequência, existe um fluxo familiar. Fala da casa, fala da esposa, fala dos filhos. Mas quando você vem abrindo o texto bíblico, que você vai ao Salmo 128, que é o próximo salmo, você vê que existe de alguma maneira uma sequência nesse texto. Veja o que está escrito aqui no Salmo 128, 1-3. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Veja, aqui já estamos falando dos filhos ao redor da mesa. Já existe, o filho já nasceu, ele já está aqui ao redor da mesa. Já estamos falando de uma família estruturada, uma família abençoada, próspera espiritualmente, financeiramente. E nós vamos continuar o versículo 4, o versículo 5 e o 6 do Salmo 128. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, pois os dias da sua vida, e veja
para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Por fim, o salmista fala de netos. Veja o filho dos seus filhos. Nós temos aqui um ciclo de virtude, um ciclo virtuoso. Perceba o sentido do texto. Você veja que começa, se não for o construtor da casa, quer dizer, começa falando que tudo começa na casa, com o Senhor construindo a casa. E depois você vem no versículo 3 do Salmo 127, os filhos são a herança do Senhor, a recompensa que Ele dá. Depois você vem no 128, a sua mulher é como uma videira frutífera e os filhos serão como brotos de oliveira na sua casa. E o final do 128 diz, e você verá os filhos dos seus filhos, e você volta na casa, sendo recomeçada. É um ciclo de virtude. Qual é o tema dessa palavra? É o alvo. O alvo ele tem a forma de um círculo, ele tem o fluxo de um ciclo. E eu quero que você perceba que todo alvo tem um centro. Qual é o centro desse alvo? E nós podemos observar nesses dois salmos que existe de maneira implícita o centro desse alvo. O centro é um relacionamento com Deus. Veja o que nós vemos aqui. No versículo 2, você vê, fala a quem Ele ama. Quando você pega mesmo Salmo 127, no versículo 3 diz, a quem Ele dá, recompensa que Ele dá. O Salmo 128, no versículo 1, quem teme ao Senhor. No versículo 4, o homem que teme ao Senhor. Perceba, Ele ama, Ele dá, a quem teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, fala de relacionamento com Deus. Qual é o centro do nosso alvo? Ou seja, qual é o objetivo do nosso alvo? É um relacionamento pessoal com o Senhor. A família começa com Deus edificando a casa. E nós temos edificado a nossa casa, dando aos nossos filhos bases para que ele ande junto com o Senhor. Tudo gira em torno da centralidade do amor com o Senhor. Que tipo de relacionamento os seus filhos têm com o Senhor? Qual tipo de relacionamento você tem visto os seus filhos desenvolverem com Deus? Sabe, eu tenho visto algumas crianças, alguns dos filhos das pessoas do relacionamento que eu tenho, que eles foram até ensinados quem é Deus, ensinados como crianças que creem na existência de Deus, mas não desenvolveram um relacionamento correto com Deus. Algumas pessoas acabam vendo Deus como uma espécie de vigia à procura de punir. Quantas crianças veem Deus assim? Ah, Deus não vai gostar. Olha que isso é pecado. Olha isso, olha aquilo. Irmãos, eu não estou relativizando o pecado. Eu não quero que você pense isso, mas eu quero que você perceba que Deus, ele se manifesta muito mais pelo medo do que pelo amor no coração daqueles que têm uma visão distorcida a respeito do tipo de relacionamento que Deus tem para conosco. Outras pessoas têm visto Deus como alguém sempre carrancudo, bravo, que você está sempre esperando receber uma punição, receber uma repreensão. Outros já veem Deus num nível de santidade, de distância, que Ele é inatingível e de alguma maneira inacessível. São distorções a respeito de quem é Deus. E sabe por que essas distorções têm acontecido? Na maioria das vezes eu percebo que o relacionamento dos nossos filhos com Deus é um simples reflexo do tipo de relacionamento que eles têm visto os seus pais terem com Deus. Quantas vezes nós vemos pais falando a respeito do distanciamento que seus filhos têm de Deus, e ao fazermos uma simples pergunta aos pais: como é a sua vida de oração? Como é a sua vida de leitura da palavra? E os pais tentam se justificar, tentam se ajustar, tentam explicar: eu corro muito, eu tenho pouco tempo, eu leio na hora tal, eu oro lá no meu escritório, eu oro dentro do ônibus. Seus filhos estão vendo você se relacionar com Deus? Quando meu filho mais velho era criança,
aconteceu um episódio que a gente sempre gosta de contar a respeito da leitura da Bíblia. Ele aprendeu a ler muito cedo, na verdade meus 2 filhos aprenderam a ler bem cedo, e eles logo tinham muitas Bíblias na linguagem deles, no jeitinho deles, lá desde criança. A gente sempre ensinou, na verdade, desde a gravidez da Verônica, nós líamos a Bíblia para eles, mas quando eles tiveram a autonomia para eles mesmos desenvolverem um tempo de leitura bíblica, mesmo na sua Bíblia infantilizada, nós percebemos que ele já não estava tendo prioridade com aquilo, ele não buscava fazer aquilo, e era algo que eu e Verônica sempre fazíamos na nossa casa. Todas as vezes que ele ia para a aula, eu e a Verônica tirávamos um tempo a sós com Deus, orávamos, ela no tempo dela, eu no meu tempo, mas o Paulo Vitor não estava fazendo isso. Ele era bem pequenininho. Eu lembro que um dia eu e Verônica estávamos conversando e ela falou sobre isso. Ela disse: amor, nós estamos usando o melhor tempo do nosso dia, que é o tempo que ele está na aula, que a coisa está mais calma, para que nós possamos gastar um tempo a sós com Deus, mas ele não está vendo a gente fazer isso. E no dia seguinte, nós mudamos a nossa estratégia. Quando ele acordou, ele foi ao nosso quarto e a porta estava fechada. Ele abriu a porta do meu quarto e eu estava de joelhos na cama orando. Percebi que ele havia movimentado a porta lá e eu simplesmente ignorei a presença dele, continuei do jeito que eu estava, orando. Daí a pouco, ele foi à cozinha, na nossa copa, e a Verônica estava lá, lendo a Bíblia, e ela perguntou assim ele perguntou para ela: e aí, mãe, você já tomou café, alguma coisa assim? E ela: meu filho, agora eu estou lendo a Bíblia, não posso te atender. Ele voltou para o quarto dele. No dia seguinte, foi tão interessante que ele atrasou um pouco mais a se levantar, e quando ele chegou, nós já estávamos tomando café na cozinha, e ele chegou e perguntou: vocês já leram a Bíblia? Vocês já estudaram? Vocês já oraram? Porque eu já fiz no meu quarto. Bastou uma única vez para que ele observasse que nós estávamos fazendo, para que ele também adotasse o padrão. Qual é o padrão da sua casa em termos de relacionamento pessoal com Deus? Qual é a referência que seus filhos estão partindo? Sabe, a nossa referência, ela precisa ser sempre apontada para Jesus. Veja o que a Bíblia diz para nós em João 5, 19 e 20. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Jesus nos dá um exemplo. Qual é o exemplo de Jesus? É o exemplo de que ele para observar o que o pai está fazendo. E ele diz que ele faz o que vê o pai fazer. Eu não quero que você veja uma forçação na intenção desse texto, mas eu quero que você observe que existe um relacionamento de referência de um filho para com o pai, mesmo no caso de Jesus Cristo. O nosso alvo é edificarmos a casa, é sermos uma expressão do amor de Deus para a nossa família. Nós temos a missão como pai de sermos transportadores, de sermos a referência de quem Deus é em amor para nossos filhos. João 13:35 diz: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Todos saberão que vocês são os meus discípulos. Veja, não é uma Bíblia debaixo do braço, não é a frequência no culto, não é a maneira de orar bonito, é o amor. Todos saberão que vocês são discípulos de Jesus, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Nada identifica melhor o nosso Senhor que o amor. O amor é a marca de Deus. Deus não tem amor, Deus é amor. O coração da família é o principal instrumento pelo qual Deus comunica o seu amor à humanidade. Perceba, o coração da família é o principal instrumento pelo qual Deus comunica o seu amor à humanidade. Qual é a comunicação
que o seu filho tem recebido a respeito do amor de Deus. Sabe, se você quer fazer um livro na área de paternidade bem sucedido, talvez o melhor título que você pode usar é Filhos Felizes. Todos os pais querem ter filhos felizes. Todos os pais estão preocupados em ter filhos felizes. Um pastor amigo meu, inclusive, que já morou aqui em Vitória, né? Aí em Vitória, vizinho de vocês aí de Vila Velha, pastor Dinarte Barradas, que é o coordenador do currículo de paternidade bíblica da Universidade da Família no Brasil, diz o seguinte: nós pais estamos mais preocupados com a felicidade dos nossos filhos do que com a santidade deles. Eu quero que você perceba essa frase com bastante intensidade. Você está mais preocupado com a felicidade do seu filho ou com a santidade dele? Quantas vezes nós pais estamos diante de uma decisão? Permito ou não permito que meu filho se envolva nisso ou naquilo? Eu quero te dar um exemplo. Eu toda a vida estudei numa escola pública. Eu sou do interior de Minas Gerais, de Manhuaçu, e eu e Verônica somos de lá. E nós nunca, lá na nossa cidade, nem tinha escola particular quando nós estudávamos. Era escola estadual. E o que nós tínhamos era os padrões de uma escola estadual. Naquele tempo fazia-se uma fila para entrar na escola, fazia-se a oração do Pai Nosso, fazia-se a oração de Ave Maria. Tinham todas as datas de santos comemorativas da Igreja Católica, dentre elas, por exemplo, a festa junina, Cosme e Damião. Mais tarde, Halloween também entrou no circuito, apesar de não ser uma festa católica. Mas todas aquelas culturas foram sendo desenvolvidas dentro da nossa vida ali, e eu era o único cristão evangélico da minha sala de aula. E aí chegava a época da festa junina, e aí tinha que vender a rifa, e aí tinha que ensaiar para a festa junina, e aí tinha que participar da quadrilha, e eu ficava ali isolado. Todos os outros alunos participando, e eu isolado. E a pergunta era: por que você não pode? E a resposta clássica, né? A minha religião não permite. A sua religião não permite. Naquele tempo essa frase era até mais aceitável do que hoje. Mas para mim, como criança, não era muito fácil lidar com aquela realidade. Mas meus pais sempre cuidaram do meu coração, me pastorearam. E hoje eu sou pastor. E quantas vezes essa mesma questão chega até mim, aqui na igreja que eu estou, chega até os outros pastores, a pastora Ariadne, que é a nossa pastora de crianças. Ai, se meu filho não for, ele vai ficar tão triste. Realmente. Mas você está mais preocupado com a felicidade dos seus filhos ou com a santidade deles? Sabe, nossos filhos estão aprendendo a nos manipular por causa da nossa necessidade de fazê-los felizes. Por que nós temos tido tanta necessidade de vermos nossos filhos felizes diante dessas coisas efêmeras que se apresentam no dia a dia? Porque, na verdade, eles estão manipulando um sentimento de culpa da nossa ausência como pais na vida deles. Sabe, essa manipulação, ela acontece porque nós estamos terceirizando o relacionamento entre pais e filhos, terceirizando para a escola, terceirizando para a internet, terceirizando para as babás, né? Nossos filhos estão conversando mais parecido com a babá do que conosco mesmo, com a nossa família. A linguagem deles, as músicas que eles cantam, as gírias que eles falam, parece muito mais com a babá que cuida deles do que com a gente. Será por quê? Por causa do tempo dispensado a eles. Sabe, eu tenho pregado bastante aqui na nossa igreja a respeito dessa importância de nós percebermos que o alvo não mudou, o foco não mudou, o alvo continua no mesmo lugar, ele é imutável, ele é brilhante, ele é seguro, mas nós estamos sem tempo de nos envolvermos na construção desse relacionamento dos nossos filhos com Deus, a partir do relacionamento dos nossos filhos conosco mesmo e da referência que nós temos que ser para eles. Nossos filhos são órfãos de pais vivos, órfãos de pais que são presentes, porém omissos, órfãos de pais que não são presentes por causa do divórcio, órfãos de pais que não são presentes por causa da separação, por causa da morte, por causa da prisão, por causa das drogas, por causa de trabalho, por causa de tantas outras coisas.
já somos 2, 3 gerações de filhos sobre a terra vivos que, quando olham para trás, não encontram seus pais presentes em suas vidas. E isso talvez não seja um privilégio de hoje, porque pais omissos ou pais disfuncionais existem por todo o tempo e com consequências terríveis sobre a vida dos seus filhos. Veja, por exemplo, a referência de exemplo que nós temos em 1 Samuel, no capítulo 3, versículos 7 a 9. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até onde Eli estava e disse: "O Senhor me chamou? Estou aqui." Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: "Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando." Interessante. Eli não era pai de Samuel. Ele era um sacerdote. Samuel, filho de Ana e de Eucana, um filho sonhado, desejado, esperado pelos seus pais, que não podiam ter filhos, especialmente pela mãe, havia sido dado como presente ao Senhor aquela mãe, e ela entregou aquele filho para Eli como sacerdote, para que ele apontasse o caminho do Senhor para o filho. Samuel estava dormindo, ouviu uma voz, foi até Eli, não era ele. Pela 2ª vez, mais uma vez não era ele. Pela 3ª vez não era ele, até que Eli percebeu que ele tinha a oportunidade de apontar Samuel para o Senhor. E ele diz: "Quando você ouvir a voz, diga: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo." É interessante que, se você recuar um capítulo, você verá que Eli também tinha filhos. 1 Samuel 2, 29 a 30 diz assim: "Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece?" Versículo 30. "Eu, o Senhor, ó Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitarem, mas desprezarei os que me desprezam." Gente, Eli havia errado com seus filhos. E o texto diz que os filhos deles, que o filho deles eram gananciosos, eram pessoas que se envolviam com pecado de imoralidade, pecado de desonestidade. Veja que o texto diz de maneira muito clara, Deus perguntando a Eli: "Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim?" Eu disse que Samuel era filho de Ana. E ela entregou o único filho que ela tinha, fruto de muita oração e da bondade de Deus, para o ministério sacerdotal junto a Eli, porque ela amava demais o seu filho, mas amava a Deus mais do que amava o seu filho. Mas o texto diz que Eli amava os seus filhos mais do que amava a Deus, honrava os seus filhos mais do que honrava a Deus. Eu quero que você observe, das inúmeras lições que nós podemos tirar na história de Samuel, 2 coisas. Primeiro, Samuel teve a oportunidade de ser apontado por Eli para o Senhor. Eli acertou, sim, com Samuel, mas ele errou com os filhos dele. Isso me deixa bastante intrigado, sabe? Porque quantos de nós temos pessoas que têm errado conosco durante tanto tempo? E veja que, neste caso, nós observamos aqui que Eli tentou passar ele sabia o que ele tinha que passar para os filhos dele. Ele sabia o que ele deveria passar. Ele sabia o princípio. Ele não errou com seus filhos por ignorância, ele conhecia, porque se ele soube apontar Samuel para o Senhor, por que ele não apontou os filhos dele? Talvez ele tenha falado, talvez ele tenha ensinado, mas sabe de uma coisa?
Uma vez alguém me disse o seguinte: não adianta você falar que tem uma coisa e tem outra. As pessoas sempre vão pegar aquilo que você tem e não o que você diz que tem. Nesse tempo de pandemia, nós podemos dar um exemplo. Se você tiver Covid e falar que está gripado, você vai passar gripe ou Covid? Você vai passar o Covid. A segunda coisa que você precisa entender, conectado a esse padrão de Eli e Samuel, é que Deus pode mudar a sua história, mesmo que você não tenha tido a melhor referência. Talvez Samuel, estando ali com Eli, tenha percebido que ele não honrava a Deus do jeito que precisava honrar. Eli morre de forma trágica, os seus filhos também têm morte trágica, de acordo com a própria ordem de Deus em relação ao pecado que eles vinham cometendo. Samuel viu aquilo tudo, mas ele soube olhar para o Senhor. Por causa da mãe dele? Talvez sim. E se você não tiver tido uma mãe como a dele? Se você tiver tido uma má referência paterna, mesmo que adotado, uma má referência de um pastor, uma má referência de alguém que você considerava e se sentiu decepcionado, quero te dizer, você só se decepciona com aquilo que você considera mesmo. Quando você não considera, não é decepção, é esperado. Mas sabe, se alguém vive apoiado nas suas decepções para se manter longe de Deus, isso não vai mudar o fato de que ele vai continuar construindo um ciclo de derrota e distanciamento. Pare agora. Interrompa esse ciclo de orfandade na sua família. Interrompa esse ciclo de omissão paterna. Pare de justificar a sua ausência na vida dos seus filhos pela ausência que você teve em relação à sua paternidade. Pare de querer culpar outras pessoas pela maneira com que você tem agido em não demonstrar o amor de Deus para sua casa, para sua esposa, para os seus filhos, ou você esposa para o seu marido e para os seus filhos. Eu quero te dizer de forma prática 3 coisas que você precisa fazer. Talvez você precise, nesse momento, buscar os seus filhos e pedir perdão para eles. Não tente justificar. Eu fiz assim porque meu pai fez assim, porque meu avô fez assim com ele. Não, simplesmente peça perdão. Eu errei com vocês como pai. Eu tenho sido omisso. Eu tenho pecado contra a minha responsabilidade paternal com vocês. A segunda coisa que você precisa fazer, provavelmente, é perdoar seus pais. Perdoá-los pela omissão, perdoá-los pelo que eles fizeram. Pastor, não tem como eu perdoar meus pais, meu pai já faleceu. A questão do perdão não está ligado a ele, está ligado a você. Você precisa perdoá-lo no seu coração, mesmo que você não tenha mais um relacionamento pessoal com ele, por exemplo, pelo motivo de morte. Perdoe seu pai. E a terceira coisa, assuma a sua responsabilidade como referência dentro da sua casa. Marido como referência para a esposa e filhos. Esposa como referência para os filhos. Eu quero que você entenda que essa é uma responsabilidade para que você ajuste o alvo de um relacionamento de amor com o Senhor. E eu quero terminar essa palavra por onde eu comecei. Deus nos fez para esse relacionamento de amor. Quando Ele criou o homem, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não fez o homem apenas à imagem dele. Ele disse: façamos a nossa imagem. A imagem de quem? Do relacionamento da Trindade, um relacionamento de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alguém já disse assim: se Deus fosse apenas um, Ele seria poder. Se Deus fosse apenas 2, Ele seria amor. Mas Deus sendo 3, é um relacionamento de amor e comunhão. Você foi criado, eu fui criado para fazer parte deste relacionamento de amor e comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus já fala disso, porque nós fomos incluídos nesse relacionamento que já existia antes de sermos criados. Veja o que está em João 17, 24. Pai, quero que, onde eu estiver,
aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Me amaste antes da criação do mundo. Olha, meu irmão, eu queria que você entendesse algo nesse momento. Deus está convidando você, através do Filho e do Espírito Santo, para um relacionamento de amor. A palavra nos mostra isso de maneira clara, de maneira enfática. Venha ser parte deste relacionamento. Quando você recua um versículo, você vê em João 17:23, eu estou unido com eles e tu estás unidos comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Meu irmão, essa palavra termina com um desafio de amor. A sua família é capaz de expressar à próxima geração o amor de Deus? Quero te convidar a fechar os seus olhos comigo agora e a perguntar para o Senhor: eu tenho sido um portador do seu amor para as próximas gerações? Senhor, eu oro pelos irmãos dessa igreja, eu oro pela igreja da Orla, eu peço que o Senhor estabeleça sobre a vida desses irmãos um temor e uma compreensão do teu amor infinito, e que o coração deles agora seja alcançado por esse amor de maneira transbordante, que eles não suportem ficar com esse amor preso dentro do coração deles, e ensinem quem Deus é como Pai de amor às gerações que vêm após eles. Que cada família dessa igreja seja uma expressão e um transportador do seu amor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe você. Que palavra abençoada. Nós agradecemos a Deus de uma forma muito, muito pessoal, porque de forma coletiva nós não conseguimos absorver o todo e as consequências que esta palavra trará sobre a nossa igreja nesse tempo. Mas de uma forma pessoal, eu posso dizer, pastor Júnior, que nós fomos alcançados e nós temos a certeza que a partir do nosso casamento, a nossa família, nós também temos a certeza que a nossa igreja assim será. Que Deus continue abençoando a tua vida, o teu casamento, a tua família, o teu ministério, assim como o Senhor, pastor Paulo Júnior e a pastora Verônica, nós temos certeza que a sua família, o seu ministério continuarão sendo frutíferos e alcançando a herança daquilo que Deus tem feito a partir de vocês. E nós nesse momento vamos finalizar o nosso culto de uma forma muito especial, até porque a voz da Evelyn é uma voz que atinge lá facilmente a nossa alma, e essa última expressão, a letra, a composição desta mensagem musical, ela tem algo que vai fazer não só a diferença na sua vida, no seu coração agora, mas vai reverberar através dessa palavra sobre ainda o que vamos viver durante toda essa noite. Deus te abençoe. Com essa mensagem musical, nós fechamos o nosso encontro desta noite. Deus te abençoe e até amanhã às 10h15 em mais um tempo deste Congresso da Família da Orla. Descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dor. Como será, mestre, este sonho teu?
sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai da luz, ou sonhas com mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao leito. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai herter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu.